vocês participarem dessa banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso da Linda Regina. A gente tem uma apresentação que a Linda vai compartilhar com vocês aí no máximo em 10 minutos. E aí, na sequência, a gente passa a palavra para vocês dois fazerem as arguições. E aí, ao final da arguição dos dois, a gente volta a palavra para a Linda reagir, responder a perguntas, provocações, esclarecimentos ou fazer as considerações finais dela. Beleza? Acho que não é novidade, nem para o Mauro nem para o Lucas, já fizeram bancas aqui com a gente tem nesses trabalhos só os conceitos de aprovado e reprovado, tá, Linda? Então depois ao final das arguições, das suas respostas, a gente pede para você se retirar rapidamente, delibera pelo resultado e te chama de volta para anunciar e fazer a leitura da ata, tá bom? Então, fica tranquila, foi uma longa espera, mas o seu dia chegou. Então, vamos lá. Se vocês soubessem como foi longo. Eu posso começar? Pode, fica à vontade. Para vocês é boa noite, boa tarde, para mim é boa noite. Para quem não sabe, eu sou a Linda. Eu fiz um trabalho com o Hermes, como orientador. Nós fizemos sobre fintechs no Brasil, capitalismo de plataforma e a consolidação da marca da Nubank. No início, nós queríamos trabalhar, eu tive a ideia, no caso, de trabalhar com o sistema financeiro internacional, porque foi uma área assim, que me pegou e eu me interessei muito rápido. Inclusive, teve uma aula sua, Hermes, que você falou assim: Linda, isso aqui não é uma aula para você saber investir. E eu comecei a pesquisar sobre isso e quando eu tive que escolher o tema do trabalho, eu falei com o Hermes sobre isso. Nós íamos fazer sobre fintechs no Paraguai, lembra? Mas não encontramos nada sobre tipo, aí a gente teve a ideia de fazer sobre uma fintech alemã. Ficou mais complicado ainda. Então, a gente resolveu trabalhar com a Nubank, que é uma empresa muito grande dentro do Brasil. Isso foi assim o que me incentivou e nós fomos caminhando, traçando o caminho e chegamos nessa parte. Eu tive um interesse muito grande em entender como funciona. No início foi os investimentos, mas depois que eu comecei a trabalhar e estudar um pouquinho sobre as fintechs, eu vi como elas estavam evoluindo para não vamos falar uma corretora, mas de sair de um banco bem prático e funcional ali para um mercado muito grande entre os maiores bancos, né, desde Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e concorrer diretamente com esses bancos. Então, assim, para uma empresa começar lá em 2013 e caminhando com isso, quando eles abriram para o mercado internacional para trabalhar com investimentos, inclusive na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que foi um ponto assim que me chamou muita atenção, porque falou, nossa, uma empresa aqui do Brasil, eles estão abrindo e indo para o mercado internacional. Eu achei assim muito bom. Eu falei, vou procurar uma forma de investir também. E isso foi um dos grandes motivos também que me fez pesquisar sobre o assunto. Aí nisso nós entramos. Como que eu vou explicar para vocês? Foi um pouquinho complicado eu pegar e explicar como surgiu, vincular o surgimento das fintechs e tudo mais com a crise de 2008, porque até então não tinha muito conteúdo, não tinha assim muitas informações sobre isso. Deixa eu passar, eu tô aqui. Você passou para mim? Depende onde você tá, daqui para cá. Você pode passar. Esse mesmo, estrutura e organização. Eu comecei, não tive muitos capítulos, nem muita coisa, porque também o conteúdo foi um pouquinho difícil de encontrar.
não tem muita coisa falando sobre a Nubank ou sobre as fintechs aqui no Brasil, poucas matérias ou artigos sobre isso. Então, eu fiz uma estrutura com poucos capítulos, mas de uma forma resumida, no caso. Fiz uma introdução leve, falei sobre a revolução tecnológica, desde a época da Revolução Industrial, como foi surgindo, como foi crescendo, como os bancos foram crescendo, os bancos internacionais, como a tecnologia foi se adaptando e foi se desenvolvendo ao redor do mundo, como isso influenciou muito na crise de 2008 e como a revolução cresceu de uma forma rápida que eles não souberam controlar isso. Isso foi, querendo ou não, influenciou também na crise de 2008, naquela crise horrível das hipotecas nos Estados Unidos. Isso daí foi quando eu comecei a trabalhar para poder vincular as fintechs a partir dessa crise. Porque como funciona? Pelo que eu entendi, pelo que eu procurei, encontrei, vamos colocar aqui, que as pessoas procuraram uma forma mais fácil de abrir contas e ter créditos, e isso fez com que a tecnologia fosse avançando e crescendo nessa área. Da inovação do sistema financeiro, os bancos começaram a trabalhar mais internacionalmente. Uma das coisas assim que eu acho muito interessante, inclusive aqui na União Europeia, é como eles têm um acordo livre de transferência, então você pode pegar e você pode transferir de um banco para outro sem aquelas taxas, porque no Brasil, há uns anos atrás, a gente não conseguia transferir nada, você não conseguia fazer uma transferência. Hoje a gente tem isso, a gente pode mandar para qualquer conta. Mas antigamente a gente tinha que ir no banco, depositar no banco, porque você não conseguia transferência de um banco para outro. A tecnologia, ela mudou isso, porque a gente não tem mais essa situação de ter que estar indo lá no banco, melhorou a vida das pessoas. Disso, começou a inovar o sistema financeiro inteiro, e o que acontece? Quando você inova o sistema, você precisa de regras. E como você vai abordar e colocar regras num sistema que está crescendo muito rápido? Então, eu trabalhei um pouquinho ali no capítulo 3 sobre a regulamentação financeira e as fintechs, e daí eu abri como foi regulamentado no Brasil, como cresceu isso dentro do Brasil, como ele foi inserido dentro do mercado brasileiro pelo Banco Central. Peguei alguns estudos relacionados ao Banco Central e procurei entender bastante a Nubank como crescimento dentro do Brasil. Você passa aqui. Ah, não, você está para frente. Volta uma aqui. Sou eu que vou passar, porque eu não passei. Sobre os autores, a minha metodologia foi um pouquinho complicada, porque o Hermes até falou para mim, você não tem mais autores, pesquisei. Foi muito difícil encontrar. Eu trabalhei com Prates, eu trabalhei com Gouveia, eu peguei assim o que eu pude de regulamentação, de como foi criado, a abordagem dentro do país. Foi um pouquinho complicada de achar. Mas assim, a Nubank em si não me ajudou muito, porque eles tinham reportes anuais. E depois de uns anos eles começaram a mudar para reportes trimestrais só. Então não tenho muitos dados. Peguei alguns dados do Banco Central também, para trabalhar isso. Mas me ajudou bastante, consegui inserir um pouquinho de como foi a Nubank e principalmente como foi a transição aqui no Brasil e como foi regulamentado isso. Pode passar.
A minha metodologia. Eu trabalhei muito com resumos e trabalhei com o que foi abordado nos textos que eu peguei como referência. Ao meu ver, assim, eu vou dar uma breve conclusão. O que acontece? Quando a Nubank foi inserida no Brasil, as pessoas elas não tinham como abrir um crédito fácil nos bancos grandes, no caso, esses grandes bancos que a gente tem, que já são antigos antes das fintechs. Então, o que eles fizeram? Eles adotaram uma abordagem de trazer os jovens e as pessoas que não tinham como abrir um crédito. Eu, por exemplo, sou uma delas. Eu tenho Nubank desde 2015, 2 anos depois deles abrirem. Então, eu não tinha crédito, eu era muito nova, eles me deram lá R$50 de crédito. O que isso fez? A partir do momento que você dá um crédito para uma pessoa que não consegue num banco, como um Banco do Brasil ou Itaú, você vai lá, porque, querendo ou não, é muito complicado, eles não abrem linha de crédito para qualquer pessoa. Você abre uma linha de crédito para essa pessoa que não tem como ir lá e confirmar o tipo de pagamento que ela recebe, como ela recebe, você começa a atrair mais pessoas. E foi nesses anos, desde 2018 para frente, que teve um crescimento muito de novos clientes para a Nubank. Eles cresceram muito dentro do Brasil por conta dessa abordagem de abrir crédito para pessoas que não tinham como. E nisso daí foi quando eles viram que o negócio estava dando certo, mas o Banco Central foi lá, não é bem assim, você vai dar crédito para todo mundo e financiamento para todo mundo. Vamos botar um limite, você vai ter um limite por pessoa, por investidor, e é isso. Porque a gente precisa ter uma forma de segurar isso daí para não influenciar outra crise. Você vai pegar, você vai dar crédito para todo mundo e aí você vira uma bola de neve, porque as pessoas, se elas já não têm como abrir uma linha de crédito, significa que talvez não tenham como pagar. Então, eu pego assim, é uma marca que chegou para o Brasil para ajudar as pessoas que não conseguiam ter um crédito bom, usou disso de uma forma inteligente, pegou, criou uma grande rede onde ela conseguia distribuir crédito para muitas pessoas, parou com isso e continuou criando formas de atingir novos clientes. Foi nisso que surgiu outras marcas. Neon é uma delas, Inter é um banco também muito conhecido. São marcas que não tem taxa de crédito, não tem taxa anual. Então isso atrai pessoas e elas começam a fazer o quê? Bom, ele vai me dar uma margem boa, ele não vai me cobrar juros, eu vou entrar nesse banco. E foi quando eles começaram a crescer e abriram portas para outras áreas, desde inteligência artificial, trouxeram... Eu acredito que as fintechs influenciaram muito no Open Banking. Todo mundo tem, inclusive, essa diversidade de você pegar e transferir dados e trabalhar com outros bancos e escolher, e tá tudo na palma da mão. Você passou aqui pra mim, eu não fui passando. Assim, então a minha conclusão sobre isso não adianta a gente querer limitar um banco, porque, no caso, a Nubank cresceu tanto no Brasil que ela acabou influenciando outros bancos a crescerem também, a outros bancos se digitalizarem. Então, eu falo aqui por mim que continuo tendo a minha conta, eles influenciam muito, não só nas pessoas da minha idade, mas nas pessoas da geração antiga. Hoje em dia, eles arranjam inúmeras formas de conseguir atrair novos clientes. E eu posso falar que são clientes desde os 10 anos de idade, porque as crianças já podem ter contas digitais em bancos. É só você ter um CPF, você já tem uma conta digital. Você não precisa ser maior de idade, os pais administram tudo. Então, isso daí é trazer clientes já desde cedo. Eu acho que foi um caminho muito complicado, árduo, porque
porque você precisa se estabilizar, e um grande problema no Brasil é que as pessoas elas se digitalizam antes de se alfabetizarem. Então, todo mundo quer abrir uma conta, quer abrir um crédito, e isso também é um risco, porque se você der crédito para todo mundo, você precisa ter uma certeza que você vai receber. É um trabalho assim um pouco complicado e precisa ser regulamentado certinho, precisa ter limites, porque senão pode influenciar uma crise. E é isso. Mas, assim, eu falo que as dificuldades que eu tive um pouquinho aqui foi sobre informações internas, um pouquinho de informações sobre essa transição da crise de 2008 para a abertura das fintechs no mundo inteiro, mas eu acho que é isso, se eu não falei demais. Eu acho que eu falei demais. Isso aí. Beleza, linda, obrigado pela exposição. Agora a gente passa para a eleição dos nossos membros. Lucas, não vai ter jeito, como você é nosso convidado, eu vou ter que fazer as honras da casa e passar a palavra para você antes do Mauro. Tudo bem, Maurinho? O Mauro tinha essa missão até algum tempinho atrás, né, Mauro? Ele sempre começava, porque ele era o convidado externo. Agora ele está aqui com a gente. Então, vai lá, Lucas. Beleza, sigamos, vamos seguir então. Linda, obrigado aí pela exposição que você fez, é sempre legal ver a apresentação, além de ver o trabalho, para a gente ter uma noção um pouco mais clara do que representa a pesquisa e desse esforço de pesquisa e escrita no trabalho, né? Então, obrigado aí, parabéns pela conclusão do trabalho, parabéns também ao Hermes. Aproveitar também para agradecer o convite para o FGD, para o Hermes. A gente sabe do trabalho que vocês desempenham aí já há bastante tempo. Um trabalho de muita qualidade, sempre produzindo quadros de alto nível. E também um trabalho que tem uma dedicação, que é uma academia na qual eu acredito. Assim, essa relação de... uma relação mais horizontal entre os professores, os alunos e as oportunidades que vocês conseguem oferecer para as pessoas por causa disso. Acho que é uma coisa admirável. Então, agradeço aí por poder participar aqui dessa banca. Queria começar... Eu vou falar uma pequena coisa sobre o que é o TCC e mais ou menos o critério de avaliação que eu tenho. E depois eu vou fazer uma crítica externa ao texto e depois vou fazer uma segunda parte da arguição que vai ser uma espécie de uma crítica interna, com detalhes e alguns pontos que eu queria apontar para a linha. Primeira coisa a se falar é que o processo de conclusão de curso ele é uma etapa marcante, né, importante, na medida que consolida a formação do quadro, na lista de relações internacionais, e especialmente acho que no contexto das relações internacionais, o TCC ele é importante porque ele é uma manifestação dessa capacidade analítica que o aluno, a aluna vai ter que demonstrar, e que é algo que você está fazendo agora, talvez de forma formal pela primeira vez, mas você vai repetir isso na tua vida, assim, inúmeras vezes você vai ter que fazer uma análise. Agora você analisou no Nubank, as fintechs, só que você vai reproduzir isso na tua vida incessantemente. E só que a diferença é que a gente vai jogar num nível que é TCC toda semana, cada hora sobre um assunto, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, dependendo do negócio que você estiver trabalhando. Às vezes é um trabalho, uma análise maior, mais profunda, enfim. Mas esse exercício ele é fundamental, porque ele mostra a tua capacidade de problematizar, perguntar e responder, certo? Um fenômeno que você identifica como pertinente. Nesse contexto, a avaliação e as sugestões que estão sendo feitas, elas se pautam pela análise em si, né, o que eu falei sobre a crítica externa, e também na forma da análise, né? Como é que você fez essa análise, ou seja, seria uma crítica interna ao texto. Tá bom. Bom, eu entendi que você tentou, fazendo um comentário mais geral, assim, eu entendi que você tentou explorar como que o que você chama de, na sua introdução, de esses elementos que eu identifiquei como sendo a revolução tecnológica, o capitalismo de plataforma,
como que eles influenciaram na consolidação da marca do Nubank como líder de mercado. Essa é em busca de uma nova era financeira, mas inclusive tecnológica, que parece ser um ponto bem importante para você, como você acabou de demonstrar na sua apresentação. Apesar de sentir um pouco sim, da ausência, né, de uma articulação mais clara, e mesmo na sua apresentação você demonstrou que isso não está tão claro ainda para você, embora você conheça bem já os caminhos. Uma articulação um pouco melhor entre a problemática, certo? Ou seja, aquilo que você está olhando como problema, certo? Você está falando, as fintechs como um novo ator do sistema financeiro, elas geram uma disrupção, se usa essa palavra várias vezes, elas são um fenômeno em si, um fenômeno interessante de se avaliar exatamente por conta das dimensões que você está trazendo. A questão da revolução digital, mas principalmente o surgimento, a consolidação do capitalismo de plataforma. Ou qualquer que seja os outros tipos de conceitualização possíveis desse fenômeno, mas acho que você está apontando para um fenômeno pertinente e correto. Então, eu acho que falta uma melhor articulação entre a tua problemática, né, o que é que eu estou olhando, e uma pergunta. Acho que você não chegou a deixar claro qual que é a pergunta que você gostaria de responder e quais são os seus objetivos, né, em responder essa pergunta. Mas é interessante que tem clareza em relação ao fenômeno que você está tentando explicar, né? Ou seja, que é a consolidação do Nubank como líder de mercado. Mas acho que a partir daí você conseguiria tirar algo um pouco mais substancial em termos de problemática, pergunta e hipótese / objetivos. Obviamente que, né, o que te chama a atenção é o fato de que é uma startup financeira que cresceu muito rapidamente, se consolidou na arquitetura financeira nacional de forma rápida, original e inovadora também, né, para as práticas tradicionais do sistema financeiro. Esse é um tema muito pertinente, então acho que é acertada a escolha do tema. Precisa ser talvez um pouquinho mais bem explorado em termos de contexto, mas eu acho que para o nível de um TCC está legal. Assim. Tirando essa questão da problemática pergunta, acho que você identifica um bom fenômeno, certo? E aí precisaria, talvez, em esforços futuros, você construir o argumento de uma forma um pouco mais clara. E aí é mais uma questão de organização e de clareza no argumento do que de conteúdo. Então você falou agora há pouco, eu fiquei com dificuldade de informações e tal. Mas as informações que você tem, elas são suficientes para construir um argumento. Como é que você faz isso? Eu acho que faltou só um pouco mais de clareza e organização, que não é uma coisa que cai do céu, você é tentativa e erro, certo? Você vai tentar escrever, racionalizar, sistematizar aquilo, depois você vai falar, olha, eu poderia ter feito um pouco melhor. Esse é um processo natural de desenvolvimento, todo mundo passa. Então, parabéns por começar a cumprir essas etapas aí já. Eu gostei que na conclusão, no último parágrafo da conclusão, você demonstra essa clareza em relação ao que você está olhando e ao que está te incomodando, e você vai falar sobre um pouco do futuro das fintechs. Né? Tem que regular, mas tem que perceber que existe um potencial de inovação, de ampliação da qualidade dos serviços que são oferecidos no sistema financeiro. Então, as fintechs, elas existem por algum motivo, né? Não são uma criação no sentido de... Não são só mais um concorrente dentro do mercado financeiro, elas estão se apoiando em cima de tecnologias e da questão da plataforma para oferecer algo ou de forma diferente ou ligeiramente diferente do que os bancos tradicionais podem fazer. E aí eu acho que entra essa questão de todo o capitalismo de plataforma, né? A capacidade de... perante uma estrutura regulatória já definida dentro de um setor, seja ele de transporte, alimentação, de serviços financeiros, ela consegue driblar essa estrutura e oferecer algo ainda mais barato numa nova tipo de barganha entre o fornecedor e o cliente. Então consegue uma inserção meio estrutural no mercado. Até que o Nubank não cresce de pouquinho em pouquinho, com bons resultados, ele cresce exponencialmente, de uma forma rápida. E o que mostra que ele, ou seja, achou um nicho de mercado que não estava sendo explorado, tal qual a Uber fez, tal qual a iFood fez, tal qual várias outras plataformas conseguem fazer. Em relação à primeira parte, que você faz no texto, né, o que seria a parte 2, você tem demonstra assim, um engajamento e interesse legal de articular a revolução tecnológica, o capitalismo de plataforma e essa dimensão da economia colaborativa. Acho de forma muito acertada, você olhou
os pontos certos que estruturam no nível teórico esse teu fenômeno, e você busca, né, fazer essa análise, articular essa análise, e você consegue em alguma medida. Ela pode ser, como eu mencionei, um pouco mais organizada, mas eu acho que você consegue em alguma medida analisar quais são as nuances do capitalismo de plataforma, e olhando para esse ponto que eu acho que é o fundamental, que é a não neutralidade, né? Você fala isso com as suas palavras, Ana, mas é o quê? A não neutralidade das arquiteturas tecnológicas e das escolhas de governança que estão nessas plataformas. Elas geram um impacto substancial dentro desses mercados, nas relações sociais que estruturam aquele mercado. Então, você acha que destaca de forma acertada essas nuances aí do capitalismo de plataforma. E isso, né, está manifesto o quê? As questões trabalhistas, regulatórias, da concorrência, privacidade do uso dos dados. E aí talvez precisaria só de uma forma de organização um pouco melhor, que eu vou comentar na segunda parte, tá? Mas eu achei uma boa tentativa de articular o plano teórico e eu achei que ficou um bom trabalho inicial. Tá? Na parte 3, acho que você já demonstrou isso na apresentação, você tem uma dificuldade um pouco maior em relacionar o surgimento das fintechs aos efeitos da crise financeira de 2008. A correlação realmente ficou um pouco aquém do esperado, e a relação de causalidade não ficou tão clara, a não ser pelo fato de que você coloca assim, uma busca por uma maior transparência e estabilidade no mercado financeiro, por parte de quem está buscando o serviço financeiro, e encontra na fintech, teoricamente, essa alternativa. Aí eu queria só tensionar essa ideia no seguinte, estabilidade, não sei, mas a transparência, sim, e o fato também de ela não ser um banco, né? Eu lembro disso, quando o Nubank surgiu, meus amigos que estavam, isso aqui, tem uma conta do Nubank, tal, não era só uma questão de que aqueles pequenos rendimentos faziam diferença para eles no orçamento final do mês ou do ano, enfim. Mas também o fato de que era uma coisa inovadora, era uma startup, era uma instituição financeira diferente, que se propunha algo diferente. E dada a relação profundamente assimétrica e hierarquizada do a estrutura, né, assimétrica e hierarquizada do nosso sistema financeiro, os bancos tomam uma posição muito privilegiada em relação ao mercado, é legal mesmo você falar, poxa, eu vou incentivar uma estrutura de mercado diferente aqui, estou no Nubank. Então, eu tenho vários amigos economistas e vários tinham uma opinião meio mais fina assim, em relação a esse surgimento de fintechs. Mas já na questão da estabilidade, já acho que não tem tanta correlação, porque, na verdade, as fintechs representam um potencial risco financeiro, no sentido de que vocês estão fazendo novos serviços, estão bancarizando uma parcela da população que não tinha acesso a serviços bancários, e isso traz uma série de riscos, né? Principalmente por conta dos mecanismos de aferir esses riscos serem tradicionais e baseados em categorias que acho que talvez não consigam capturar a dimensão normativa que esse mercado exige. Mas, enfim, eu só tentando tensionar um pouco tua ideia a isso, né, nessa passagem do texto. Beleza. E aí eu acho que eu te deixo essas perguntas, assim, né, que não necessariamente para você responder e tal, você falar, não é isso, é só para provocar a tua reflexão. As fintechs surgem por conta da crise ou elas surgem por conta da tecnologia? Porque me parece que é a tecnologia sobre a qual essas startups vão se apoiar para conseguir oferecer o serviço diferenciado, o serviço que faz ela explorar um nicho de mercado que as outras instituições não estão explorando, né? Inclusive a de bancarizar a gente que não está dentro do sistema financeiro. Nessa mesma parte tem uma questão que você fala de inovação financeira, e aí uma coisa que eu acho que você talvez precise ter mais clareza, entender isso melhor, é que assim, eu entendo inovação financeira como, por exemplo, um derivativo, né? Então você conta lá a história quando você recupera a história da crise financeira, você fala sobre os derivativos. O derivativo é um instrumento, é uma inovação financeira no sentido de que ele é um instrumento que permite à instituição financeira realizar uma prática que ela não conseguia realizar antes. No caso, os derivativos surgem para conseguir gerar uma expectativa de precificação e apostas em relação a ativos-chave. Então, moeda, câmbio, juros,
você vai estruturar mercados com esses derivativos, mercados de futuros com esses derivativos. Então, eles são uma inovação financeira, ou seja, eles inovam a prática financeira. Eu não consigo ver como esse termo explica o surgimento da fintech, porque a fintech ela não é, assim, eu posso estar equivocado, tá? Mas eu não entendo ela como uma inovação financeira no sentido de um instrumento, novo instrumento, mas sim de uma inovação na organização do negócio financeiro, oferecendo um serviço diferente, de uma forma diferente, por conta do uso da tecnologia a qual ela tem acesso atualmente. E também por conta do ambiente regulatório que estava permitindo esse tipo de atuação. Você fala bastante na questão de disrupção, mas você demorou a analisar esse ponto. Você só analisa esse ponto, acho que no capítulo 4, que eu achei que foi um capítulo muito bacana também. Então, aí no capítulo 4, você tem um esforço de revisão muito interessante sobre literatura. Eu acho que você achou uma literatura sobre fintechs boa. Você tenta articular essa questão com a literatura das fintechs com a questão regulatória, que vem da crise financeira. Eu acho que uma coisa é o surgimento da fintech, outra coisa é a direção e surgimento e a demanda da regulação financeira. Mas há sim uma relação, e faz algum sentido você trazer essas coisas juntas. Acho que esse capítulo tem um trunfo de apresentar o surgimento das fintechs, a sua relação com o sistema financeiro, alguma da sua relação com a crise financeira, que fica mais claro nesse capítulo, com a dimensão regulatória. Só que eu acho que é, de novo, aquele comentário geral. Falta ficar um pouco mais bem organizado para deixar de ser repetitivo e truncado, porque diminui sua clareza em relação ao argumento, certo? Então, eu acho que seria importante você, se quiser reescrever isso, né, se for esse o caminho, você tentar reorganizar esse conteúdo, mas sem medo de você economizar espaço, sem medo de você diminuir o tamanho do seu texto. Porque você pode ter um texto de 25 páginas como TCC, redondo, e que garante o que você precisa fazer, que é uma boa análise. Então, não precisa de 50 páginas, entendeu? É isso. Então, às vezes, less is more. E aí, eu vou deixar para comentar esse detalhe na segunda parte, que talvez consiga fazer isso mais rápido, não quero tomar muito tempo. O capítulo 5, ele contextualiza legal a história do Nubank, talvez pudesse ser um pouco mais retida, mas acho que está adequado. Poderia ter utilizado um pouquinho mais de dado, talvez, na comparação com as instituições financeiras tradicionais. Tipo, assim, mostrar como o Nubank ganhou um mercado e gera um incômodo, porque existe um incômodo real, atual, nos grandes bancos sobre a questão da regulação das fintechs. Há uma pressão, a discussão, a lobby. Essa é uma questão política séria dentro desse mercado. E aí, mostrar esse ganho, né, em relativa, eu acho que seria bem legal. Mas não é, assim, isso como sugestão construtiva, inclusive para, eventualmente, texto futuro, ou um pensamento futuro, uma elaboração futura sua. E aí, uma coisa que eu não entendi tão bem, mas, quer dizer, eu entendi, eu só queria tensionar a dimensão metodológica aqui. Você traz análise de balanço patrimonial e traz análise dos dados, né, que são muito importantes, achei bem legal, que ilustra o teu argumento de expansão do Nubank. Mas, em termos específicos, a análise do balanço patrimonial ela vai demonstrar o quê? Que ele cresceu, que ele tem ele ocupa um setor relevante hoje do mercado, ele é uma das empresas financeiras mais bem avaliadas no mundo, no Brasil, enfim. Eu senti falta de como posso dizer, de uma correlação, de uma articulação um pouco melhor entre o que você está analisando e a tua problemática. E aí, porque o que você está demonstrando aqui, que é uma fintech de sucesso, que tem um desempenho financeiro ótimo, mas acho que a pergunta que fica, assim, que ela é mais profunda, qual que é a relação desse desempenho com os das demais fintechs, das demais instituições financeiras mais tradicionais? Acho que aí seria o case de sucesso mesmo do Nubank, entendeu? Mas está adequado com o TCC que eu já mencionei. Eu achei que a conclusão ficou um pouquinho aquém do esperado, mas isso é muito normal acontecer, inclusive em dissertação, em tese, porque a gente chega cansadaço na conclusão, nunca consegue fazer ela bem feita. Tem roteirinhos de conclusão, mas na conclusão você traz uma coisa que eu achei muito valiosa, que é esse último parágrafo, que você
fala, né, em suma, as fintechs brasileiras encontram-se em uma encruzilhada. Elas podem se consolidar como agentes de transformação estrutural do sistema, ou elas podem reproduzir um novo formato, as mesmas lógicas que elas pretendiam superar. E aí a trajetória que vai prevalecer dependerá não apenas das estratégias empresariais, mas da capacidade de regulação estatal e do engajamento político da sociedade. Aqui se amarra magistralmente a questão. As fintechs representam uma disrupção do sistema financeiro. Qual é o futuro delas? O futuro delas não é desempenhado apenas por elas. A sociedade cumpre um papel fundamental, o Estado vai cumprir um papel fundamental na regulação. Ou seja, o que você está chamando a atenção, talvez até sem perceber, tem uma barganha muito importante acontecendo aí, que vai ditar o futuro do oferecimento de serviços financeiros, da acesso da população a serviços de banco. Esse seria o comentário externo do texto. Agora, como comentários internos, eu tenho, tirando o que eu já adiantei, eu tenho alguns pontos que são específicos e que eu acho que esses pontos são sim relevantes para a qualidade do texto, no sentido de que é um documento, né, que você está produzindo, enfim. Na parte 2, o que eu sugeriria é que você destaca lá os 4 grandes desafios do SNISEC. Talvez contextualizar esses desafios e organizar um pouco as análises desses desafios que você faz em alguns dos itens. Depois disso seria legal. Então, isso é só uma sugestão superficial. Você veja se isso vale a pena ou não, mas eu colocaria assim, o item, você faz a primeira parte desse capítulo, né? Aí você entra no 2.1. Esse 2.1, você poderia retirar a itemização e seguir, porque esses 2 parágrafos que estão ali, eles fazem parte da parte 5. Dali você iria para essa 2.4, que tem a contribuição do SNIRSEC, e voltaria 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, porque são os desafios que você... Entendeu? Você primeiro apresentou os desafios, depois você falou que tinha desafios. Você pode primeiro falar que tem desafios, depois apresentar quais são eles. É só uma questão de organização, que eu acho que ficaria mais claro para você. No capítulo 3 tem um problema que me deixou meio assim, que é formal, específico, mas quer dizer, não é tão formal específico, mas que você usou o Schumpeter e você usou a ideia de empreendedorismo. E isso me deixou encucado, cara, porque essa contribuição do Schumpeter, ela é seminal para o campo, e eu não lembro de usar a palavra empreendedorismo. E aí eu fui procurar nos meus fichamentos, não achei nada. Aí eu peguei o texto original, só que peguei o texto em inglês e procurei também e não achei. Então, como empreendedorismo é uma palavra muito carregada de sentidos e significados atualmente e pode representar um setor específico, até de pensamento dentro da sociedade, eu sugeriria um pouco mais de cuidado com esse tipo de termo, porque é um autor clássico, é um autor importante. E você não precisa desse termo para descrever o processo de destruição criativa, da inovação, enfim. Você cita, eu só vou falar isso porque ele é meu orientador, mas você cita o Hernani e você cita ele como filho. Você põe filho e tal, não sei o quê, mas o correto é Torres Filho, porque a gente chama Hernani, Teixeira, Torres Filho. Então, o correto dessa citação seria Torres Filho. Ela está no começo do capítulo 3, segue no capítulo 3, quando você vai descrever os processos de crise. E ficou legal assim, a descrição, embora tenha algumas coisas que você não precisa necessariamente tratar, tipo fundos de hedge e tal. Acho que bastava você falar do colapso financeiro, da falha regulatória, você já teria o ensejo que você precisa. Tá. Aí tem... E essa é a única parte que realmente me incomoda em forma no seu trabalho, é na página 20 do PDF, que seria a página 19 do texto, você traz uma informação, você repete informações. Eu grifei aqui em roxinho, então na página 18 do texto tem uma informação assim, o final do penúltimo parágrafo. Por fim, com o aumento da demanda por serviço de gerenciamento financeiro, com a crise, muitas pessoas viram dificuldade financeira, procuraram auxílio para lidar com suas dívidas e planejar suas finanças. Isso impulsionou a demanda por serviço de consultoria, gerenciamento do patrimônio, medida tal. Beleza, um efeito da crise financeira. Legal. Aí mais para frente, quando chega na página 20, na página 19, na página seguinte, você vai resgatar assim, a crise de 2008
também provocou uma mudança nas prioridades dos consumidores. A confiança nas instituições foi abalada. Desse parágrafo, seguindo pelo... Ele contando como... Então, ele, o próximo, o próximo do próximo, o terceiro, o quarto, você está repetindo informações e até talvez até o texto do que está no capítulo anterior. Eu acho que precisa... Repetiu, eu fui ler e daí eu vi, não, tá repetido, repetiu quase uma página e meia. Exato, é isso. Então, tem essa repetição aqui e eu identifiquei ela em outro lugar também, mas eu acho que talvez seja no capítulo 4. Enfim, é só uma coisa que economiza o seu espaço e deixa na página 22 eu identifiquei também. 22 e 23. Tem bastante coisa que você poderia tirar, sem prejuízo nenhum. Que ela já foi mencionada antes, ou então você pode reorganizar o argumento e escolher o que você vai deixar. Não, é o próprio texto mesmo, repetiu a página, é a mesma coisa, só tem que excluir essa página. Ah, tá, entendi. Esse aqui, no caso que começa na página 22 do texto, que é 23 do PDF, eu acho que vale a pena você dar uma conferida também, que é quando você traz as questões da CVM, está citando aqui o Gouveia, a CVM, acho que talvez cite o Banco Central também, essa parte que parecia que já tinha aparecido para mim. Tá bom. Beleza. E aí, na parte, no capítulo 4, como eu mencionei que uma melhor organização seria muito vantajosa para a qualidade do texto, eu queria sugerir isso, porque o que você fez ali na página 4? Você achou bons textos sobre Fintech, você leu todos eles, resumiu bem o argumento deles, você colocou eles, você trouxe esses vários autores, mas faltou, eu acho que uma coisa mais assim, da tua voz, articular eles, entendeu? Você, ao invés de que você acaba repetindo a informação que está no Cintre Prats, no Emerson Faria, no Bressan e no Fernando Amorim, que também é uma situação que está errada, é Fernando Teixeira o nome dele, é Fernando Amorim Teixeira o nome desse camarada. E você pode corrigir essa situação, porque acho que seria importante. Esse cara está publicando cada vez mais sobre vários desses temas e ele é uma referência importante, que adiciona qualidade no seu texto. Você traz, então, tipo assim, a noção que cada um deles tem sobre o que é fintech, como que originou fintech para cada um deles, ao invés de simplesmente, sabe, conectar eles e fazer uma coisa só. Uma coisa só encaixando eles. Se tiver discussão de divergência, você dirime a divergência com a tua própria opinião, com a tua própria voz. Então, eu acho que eu senti um pouco de falta dessa sua visão, da tua voz, guiando esses autores, sabe? Tipo, colocando eles nos lugares certos. Teria alguns outros pontos mais específicos, assim, mas eu acho que está de bom tamanho esses comentários. Não sei se eu passei muito tempo ou se ainda teria tempo. O que você me diz, presidente da banca? O tempo é todo seu, meu garoto. É o dono do tempo. Então, beleza. Deixa eu só confirmar um detalhe aqui. Eu não entendi por que você falou de Open Banking no final lá, mas eu entendo que faça parte desse contexto, né, inovador, de surgimento de um contexto novo por conta da tecnologia, e de fato o Open Banking é algo interessante. Eu acho que é isso. Eu acho que com isso eu concluo as principais anotações e sugestões que eu queria fazer e concluo tanto a parte de comentário externo quanto interno. Beleza, Lucas, agradeço a leitura atenta, os comentários todos, e já a gente vê como a Linda reage às tuas propostas de ajuste. Mauro, palavra contigo. Beleza, obrigado, Hermes. Começo dando boa tarde ao professor orientador da Linda, o Hermes. Boa tarde, Lucas. Obrigado aí pela presença. E boa noite para você, né, Linda? E obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz de receber seu trabalho, de ler. Encontrei muitos pontos positivos, espero comentá-los aqui agora. E apontando que os poucos pontos que eu acho que vão precisar ser ajustados. A primeira coisa que eu destaco do seu trabalho é que você fez uma boa, na minha opinião, boa conexão entre duas coisas. Um primeiro ponto teórico, que é
que é a dimensão do capitalismo de plataforma. Você usou 2 boas referências sobre esse assunto, para dizer como essas fintechs, e mais especialmente o Nubank, surgem em um contexto, primeiro, um contexto de capitalismo de plataformas, né, que se aproveita de inovações, de um contexto digital para conectar clientes e os fornecedores, apesar de que eu acho que você não fez uma conexão importante, empírica, de um ponto que você mencionou ali na parte em que você descreve esse aspecto teórico, que é aquela condição do capitalismo de plataformas de concentrar poder e de fazer uma certa distribuição das condições do exercício de força física e violência simbólica. Você menciona isso teoricamente no texto, e eu achei que a atuação das fintechs, em especial a atuação creditícia das fintechs, ficou no seu texto um pouco desconexa com esse ponto específico do capitalismo de plataformas. Outro ponto específico que eu também notei, junto com o Lucas, é o aspecto do empreendedorismo, que nessa literatura, no livro, por exemplo, que você usa do Sundararajan, se não me engano, esse é o nome do autor, ele trata empreendedorismo de uma forma bem genérica, bem, por assim dizer, flexível naquele livro, naquele texto, e muito pouco semelhante a maneira como Schumpeter pensa o papel da inovação na economia. Então você parece que igualou os termos empreendedorismo tirando o Schumpeter, né, com o empreendedorismo que o Sundararajan entende que essas plataformas possibilitam. Então o Sundararajan chega a mencionar empreendedorismo num contexto da uberização e dos aluguéis do Airbnb. Ele chega a comparar esses dois, que são condições de trabalho, né? São condições de trabalho, na verdade, e que não têm as propriedades de empreendedorismo que o Schumpeter anuncia, de inovação e de ruptura. Apesar de que o Airbnb, sim, a plataforma, sim, a Uber, sim, mas os trabalhadores que estão ali, que são muitas vezes chamados de empreendedores, não trazem um tipo de empreendedorismo e de inovação semelhante ao que o Schumpeter preconiza na teoria dele. Outro aspecto importante que você disse que é um contexto causador, por assim dizer, né, da ascensão das fintechs é o contexto regulatório, além do contexto de inovações, um contexto regulatório pós-crise de 2008. Aí você faz uma longa explicação de toda, né, apoiada em boa bibliografia. Eu achei que as suas referências bibliográficas são muito boas, muito ao ponto, né, exatamente o que você precisava. E aí você faz lá aquela longa descrição da crise, e que após a crise começou a haver um certo diálogo multilateral entre os estados de reformas na governança global de regulação financeira, no sentido de restringir um pouco mais as regulações, olhando para a crise de 2008 e para como aquelas regulações antes de 2008 eram muito mais flexíveis, e buscando caminhar para um sentido de regulações mais restritivas, um pouco mais restritivas, né, após a crise de 2008. Mas eu achei que você explorou pouco o que eu considero ser uma tensão entre a governança regulatória financeira pós-crise, que busca ser mais restritiva, e as necessidades das fintechs, que buscam mais flexibilidade. Você chega a mencionar assim, a necessidade de equilíbrio, é o que você chama, mas eu acho que não há que se falar, pelo menos do ponto de vista do trabalho científico, não há que se falar em equilíbrio,
Porque isso é o que o mercado pede, isso é o que o empresário pede, isso é o que os governantes pedem, equilíbrio entre inovação e regulação. Você está se propondo a fazer um trabalho científico, que eu acho que você deveria explorar as tensões entre regulação mais restritiva e o que as empresas pedem, que é uma maior flexibilidade. Então, eu achei que faltou um pouco. Depois você pode me corrigir, se você acha que você não concorda, né, na sua réplica, explorar um pouco essa tensão em como as fintechs pensam a regulação, como as fintechs pensam essas novas restrições, se essas novas restrições beneficiam mais as fintechs e prejudicam mais as corporações tradicionais, financeiras tradicionais. Então, há uma tensão entre regulação, fintechs e instituições financeiras tradicionais, que eu achei que, depois me diga, né, mas eu achei que ficou pouco explorado, ou pelo menos pouco claro. E aqui eu passo para aspectos mais formais, e eu acho que esses você vai precisar corrigir, a começar repetindo, vou reiterar essa parte das repetições que o Lucas mencionou, mas eu grifei toda a página 22 e a página 23. Toda a página 22 e a página 23 são trechos repetidos. Então, a gente já né? Então, você pode apagar tudo isso, na minha opinião, e tem outros trechos repetidos que eu acho que vai precisar se atentar. Mas, além disso, eu sugeriria você prestar mais atenção na organização e no sequenciamento dos seus argumentos, para você não ficar voltando e repetindo, porque há, por exemplo, um sintoma da sua repetição de argumento, eu reparei, é o fato de que você, ao usar o texto do Bruno Sintra, da Daniela Prats, você cita sempre as mesmas páginas. Então fica lá, Sintra e Prats 18, Sintra e Prats 23, Sintra e Prats 37, sempre as mesmas páginas. Então está havendo uma repetição. Tenta sintetizar, fazer o seu fichamento e colocar o argumento uma vez e não voltar mais, não ficar repetindo. Então eu reparei esse pequeno detalhe aí que faz você ficar repetitivo. Outro problema que eu identifiquei no seu texto, na sua redação, é que você adota um tom perigosamente próximo ao propagandístico em favor do Nubank. Então você assimila termos que seriam próprios do marketing da empresa. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu anotei aqui. A Nubank tem compromisso com o cliente. Você não tem como saber isso. O Nubank tem compromisso com o cliente. Capacidade de oferecer serviços inovadores aos clientes. Busca reformular isso de uma forma que não pareça que foi o marketing da empresa que te passou o panfleto para você. Capacidade contínua de se adaptar às mudanças. Sabe, essa capacidade, o compromisso com o cliente, eu acho que isso precisa estar principalmente no capítulo 5, e isso aparece também nos gráficos daquele capítulo 5. Então, eu sempre aponto isso quando eu vejo, quando eu estou em banca, que é preferível você não printar o gráfico da fonte que você está lendo. Não faça isso. Sugiro que não faça isso. Porque aí, quando você printa o gráfico de lá, um gráfico estatístico, e traz para o seu trabalho, você traz todo aquele gráfico, toda aquela identidade estética, que às vezes não tem nada a ver com a BNT, e inclusive você traz o conteúdo e a linguagem daquele gráfico. Por exemplo, crescimento contínuo da maior plataforma digital, da maior plataforma de banco digital do mundo. Isso aqui é típico do marketing da empresa. Eu acho que não cabe em um trabalho científico de TCC. Então, em vez disso, pega os dados, raspa da internet os dados que estão no gráfico. Isso tem no site, é só você pegar lá na estrutura do site, raspa os dados e faz o seu próprio gráfico. Se você não tiver familiaridade com o gráfico, joga no ChatGPT que ele faz o gráfico para você. O gráfico do jeito que você quiser. E aí você
traz para o seu trabalho a sua identidade, o seu gráfico, e você analisa aqueles dados, entendeu? Não deixa nas mãos. Eu vi também alunos que trouxeram para o TCC print dos gráficos do Banco Mundial. Falei a mesma coisa, é preferível você trazer os dados e montar os seus próprios gráficos. Ok? Acho que é só isso, fazer uma fala bem rápida mesmo, e sugiro, só para, né, passar a régua, você corrigir essas duas coisas, o sequenciamento dos argumentos, para cuidar, para não se repetir, e também cuidar com o tom marketológico, propagandístico da empresa. Você pode, às vezes, acabar se perdendo ali, se apaixonando, né, pelo trabalho e adotar o mesmo tom do marketing da empresa. Ok? Então, rapidinho, sem mais, devolvo a palavra para o presidente. Beleza, Mauro, obrigado. Vocês gostaram dessa história de presidente, né? Vamos lá, Linda. Acho que algumas questões são mais simples, né, só de ajuste que você vai ter que fazer mesmo. Acho que é sinalizar isso. Outras questões são mais de reflexão, outras são mais uma provocação, como essa questão aí de uma absorção menos crítica dos conceitos da empresa. Acho que dá para você juntar tudo e fazer uma resposta para o Lucas e para o Mauro. Não, então, obrigada. Eu vi, são argumentos, assim, realmente, quando vocês estavam falando, eu falei, isso aí eu preciso mudar, e isso eu tenho que organizar. Quantas páginas estão repetidas? Ontem eu estava estudando, estava relendo, aí que eu falei, meu Deus, isso está repetido. Tá muito repetido, vou arrumar isso daí, porque eu vi mesmo a página, acho que desde a página 20, na verdade, tem bastante coisa que ficou repetida. Quanto aos gráficos, gostei bastante da ideia, vou mudar, porque eu peguei os gráficos do Nubank mesmo. Organizar algumas ideias, a ideia de organizar a Praxis e Sintra. Eu, assim, como que eu vou te falar? Eu reli, mas eu acho que eu precisava de uma visão, assim, de fora, para mim. Porque esses argumentos todos que vocês me passaram, eu concordo, também tenho alguns desses argumentos. O capitalismo de plataforma, assim, ele cresceu muito, inclusive tem bastante dificuldades. Eu acho que eu posso trabalhar um pouco mais disso. Eu estava conversando hoje com meu esposo sobre o capitalismo de plataforma. Aqui na Europa tem se tornado um problema, porque aqui você não compra móveis, você não compra imóveis, porque é extremamente caro, então você aluga. E o que acontece? Como o Airbnb está crescendo tanto, as pessoas estão alugando, usando os apartamentos que tem para alugar, e as pessoas que vivem aqui não têm onde morar, porque está tudo alugado para plataformas digitais. Então os governos estão querendo bloquear e diminuir, e isso também diminui a indústria hoteleira aqui. Vai implicando, assim, várias coisas. Então, acho que dá para trabalhar mais um pouquinho isso, dá para trabalhar um pouco mais do capitalismo de plataforma. Eu vi realmente no texto, depois que eu reli inúmeras vezes, acho que quando a gente para e vê que está ali terminado, a gente analisa melhor e vê o que estava errado, mas eu vi todas essas coisas e parei depois que eu já tinha enviado pro Hermes. Foi uma semana, assim, bem complicada também, mas todas as ideias que vocês me passaram, eu gostei. Eu acho que realmente dá para melhorar e dá para arrumar. Não são tantas coisas, mas dá para organizar bem. Quanto, assim, a conclusão, eu também gostei. Gostei do jeito que ficou. Acho que não preciso trabalhar tanto ali na última conclusão. Dá para falar de um item só. Não preciso falar várias vezes repetidamente sobre ele. E como o Lucas disse, assim, é um negócio que eu vou estar fazendo o tempo todo. Eu tô aqui, mas assim, tô enviando currículo para tudo quanto é lugar. Eu tô morando, não sei se vocês sabem, não sei se o Hermes comentou, eu tô morando na Áustria. Então, aqui o que tem de banco e de banco de investimento para trabalhar é muito. Assim, é uma procura de emprego nessa área, porque é uma área assim, que eu gosto, quero aprender mais e quero estar ali
trabalhando com os investimentos e com esses tipos de bancos, porque aqui tem muito. Então, é uma área assim que dá para focar mais e melhorar um pouquinho sobre os autores e dar uma arrumada nessas partes repetidas. Acho que é isso, se eu não esqueci nada. Beleza, linda. A gente começou esse trabalho, Lucas e Mauro, há algum tempo atrás. A Linda, na apresentação, ela mencionou, eu fui professor da disciplina de Sistema Financeiro Internacional. Quando ela cursou, ali surgiu esse interesse em aprofundar essas questões, ainda sem um recorte muito claro, muito específico. E aí a Linda também foi atrás de outros desafios profissionais durante esse período. Foi, para usar aí o termo que vocês implicaram com ela foi empreender com o marido dela aqui em Dourados e ali em Ponta Porã. Acabou se distanciando um pouco do trabalho, da universidade. E aí, no início do ano, ela me procurou novamente, falou que estava se organizando para essa mudança para a Europa, essa mudança de vida, e queria fechar esse ciclo dela por aqui. E aí eu que naquele momento não consegui dar a devida atenção, e aí a gente foi, até que chegamos a esse trabalho, que acho que tá longe de ser o ideal, mas eu acho que era o suficiente para a gente apresentar para uma banca de avaliação. Então, agradeço as considerações de vocês, acho que, independentemente dos encaminhamentos, são pontos que a Linda vai levar para essa versão final e que a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Linda, eu vou pedir para você ficar atenta aí ao WhatsApp, então. A gente vai encerrar a gravação e fazer a deliberação por aqui, aí eu te chamo já. Beleza? Tá bom, então. Até mais. Valeu.